Boa noite, pessoal. Deus abençoe a nossa noite. Passando aqui para gravar mais um vídeo do canal. Hoje, sexta-feira, dia 18 de abril, sexta-feira santa, né? Um dia ao qual marcou a história, um dia ao qual marcou as nossas vidas, um dia que nós temos que relembrar, né? O que certamente aconteceu na história da humanidade, o porquê que isso aconteceu, para quê. E muitas vezes isso me chama atenção. Eu fiquei o dia inteiro fora hoje, eu saí de manhã, só estou voltando agora para casa. Almocei na casa da minha mãe, jantei na casa da minha mãe, nós fomos dar uma volta no shopping e tal. E eu não sou muito de assistir televisão. E hoje, na casa da minha mãe, acabei assistindo um pouco de televisão e olhando ali um cenário ao qual caótico, jornais só de desgraça, só notícias ruins, emissoras ao qual propagam uma fé, né? Uma mensagem ao qual muitas pessoas acreditam, têm uma fé e o que acontece? Fora do que está escrito nas Sagradas Escrituras, fora do que Jesus ele deixou para nós, que Deus deixou para nós aprendermos, para nós aplicar na nossa vida, para nós vivermos. A Bíblia fala em João 8:32: e conhecereis a verdade vos libertará. Em João 14:6, Jesus ele fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Olha só, tudo isso que eu vou falar para você agora aqui é o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Em João 17, versículo 10, se não me falha a memória, versículo 17, Jesus ele fala assim, ó: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a Bíblia é a verdade, as Sagradas Escrituras é a verdade. Vamos lá, um pouquinho mais de Bíblia. João, quando a gente olha as Sagradas Escrituras, João, né? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1: no princípio era aquele que é a palavra, aquele que é o verbo. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, né? Então a Bíblia relata, as Sagradas Escrituras aponta para Jesus, o Messias. Na criação do mundo, na formação do mundo, palavra, Deus usou uma palavra: haja luz, houve luz, haja o firmamento da terra, os céus, águas, o sol, tudo foi que com a palavra. Então as Sagradas Escrituras nos aponta a nós cremos na palavra. Isso é interessante, sabe? Olha só, no Evangelho de João, olha só que Jesus ele fala para os discípulos, ele fala assim, ó, né? Jesus, depois da morte dele, da ressurreição, ele aparece para os discípulos ali, mas Tomé não estava no dia. E os discípulos falam, Pedro, João, os meninos falam assim: ô Tomé, Jesus ressuscitou, meu, ele apareceu pra gente. Tomé fala assim: eu só acredito se eu ver, se eu tocar, cara. Aí agora Jesus aparece para os discípulos de novo e aparece para Tomé. Fala assim, ó: e Jesus disse a Tomé, João capítulo 20, versículo 27, fala assim, ó: e Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque ao meu lado. Pare de duvidar e creia. Outras versões assim, ó: pare de duvidar e seja crente, né? Crê. Aí disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse: porque você viu, você creu? Jesus fez uma pergunta. Felizes os que não viram e creram. Esses somos nós, gente, sabe? Aqueles que eu não vi Jesus, mas eu creio em Jesus. Jesus ele transformou a minha vida. E isso, essa transformação é dia após dia, eu buscando um relacionamento. Eu sei muitas coisas que eu preciso mudar. Eu preciso mudar muita coisa na minha vida ainda. Mas as Sagradas Escrituras, em João 15, versículo 2, a Bíblia fala assim, ó, que pela palavra vós estáis limpos. Então é a palavra de Deus que nos muda, é a palavra de Deus que nos limpa. Olha só, então, felizes os que não viram e creram, né? Somos nós, você que vai assistir esse vídeo, você que está assistindo, você é feliz se você acredita em Jesus, porque você não viu ele, você crê.
Ainda fala assim, ó, no versículo 30, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, olha só, mas estes foram escritos para que vocês, para que nós creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome, sabe? Então eu estou aqui para te apontar as Sagradas Escrituras, não estou para te falar de religião, sabe por quê? A religião, ela mata, a religião, ela te aprisiona, a crença, a religião ali, ela coloca dogmas, leis, fardos em nós e muitas vezes nós não conseguimos suportar. Eu vou te dar um exemplo de religião, olha só. Salomão, um cara muito inteligente, ele escreve assim, em Provérbios capítulo 6, versículo 20, ele fala assim, ó, meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Então, qual que é o ensinamento? Davi passou alguns ensinamentos ali para Salomão, né? Ao qual devemos obedecer às Sagradas Escrituras. Salmos 1, bem-aventurado o homem, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, Davi passou algumas instruções para Salomão, de adorar somente a Deus, adorar só a Deus. A Torá, a lei, os 10 mandamentos falam que sobre adorar somente a Deus, não roubar, não adulterarás, não matarás, não farás ídolos, imagens, esculturas, nada, só a Deus você deve adorar. Então ele fala assim, ó, não abandone o ensino da sua mãe, amarre-os sempre junto ao seu coração, ate aos redor do seu pescoço. Então, olha só, agora a religião, ela pega esse versículo, o que ela faz? Ela coloca na pessoa, ela coloca um crucifixo numa pessoa, né? Coloca ali, esse crucifixo vai te proteger onde você estiver, onde você for. Tem religião que coloca guias, né? Aí, aquele guia ali vai te proteger, vai te guardar, vai te blindar. A religião faz isso. Olha só, eles pegam um versículo na Bíblia e aplicam da maneira que eles acham, que eles entendem, que eles acham que é o que é certo. E só que quando você analisa, você se aprofunda, por isso que nós devemos olhar para as Sagradas Escrituras, buscar a Deus, pedir sabedoria. Tiago, capítulo 5, se não me falar a memória, Tiago fala assim, ó, aquele que tem falta de sabedoria, peçam a Deus, mas peçam sem duvidar, né? Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado do vento de um lado para o outro. Mas peçam, porém, com fé e não duvide. Então, aquele que tem falta de sabedoria, quer conhecer a Jesus, leia as Sagradas Escrituras e peça a Deus sabedoria, porque Deus ele dá liberadamente àqueles que o pedem. Então, amarre-o sempre junto ao coração, ate aos redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Aí agora ele fala assim, ó, pois o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz. E as advertências da disciplina, as regras diárias que você precisa fazer todo dia, são um caminho que conduz à vida. Então, a disciplina é um princípio que, outro dia, para a gente analisar princípios, disciplina, que você deve fazer todos os dias. Quando você é disciplinado, a Bíblia relata, a pessoa disciplinada, ela consegue ir longe, ela avança dia após dia. E não somente na área espiritual, mas na área física, na financeira, e todas as áreas nós fomos disciplinados, nós vamos avançar. Então, por que eu estou falando isso? Porque a religião, ela te prende, ela te mata, ela te aprisiona. Mas a palavra de Deus, ela te cura, ela te transforma e ela te liberta. Por isso conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, olhando hoje, cara, esse cenário que vai ano, vem ano, parece que as pessoas não mudam, sabe? A mesma crença, a mesma ideologia, mesmas coisas que estão acontecendo. Eu falei assim, meu Deus, mas por que está acontecendo tudo isso, cara? E eu falei assim, então eu tenho que pregar mais o evangelho, tenho que anunciar mais, porque a fé ela vem pelo ouvir a mensagem de Deus. E isso, o que transforma as pessoas é uma palavra, a mensagem de Deus. A Bíblia fala que a mulher samaritana, ela ia ao poço para tirar água. Quando ela tem um encontro com Jesus, ela fala assim que os pais dela ensinaram que eles deviam adorar naquele poço. Mas Jesus fala assim, ó, vocês adoram o que vocês não sabem, porque a adoração vem dos judeus. Olha só. E nem nesse poço, nem no monte vão adorar, porque o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Então a religião cria algo. A religião é tipo assim, ó. Você é criança, você pega o seu filho ali, ensina o seu filho, coloca uma pedra e um pau. Se você falar que o pau é pedra
e a pedra é pau, a criança vai crescer acreditando naquilo ali, porque foi ensinado. E para mudar ela depois de velho é difícil, é dificultoso. É só o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E você vê pessoas fazendo coisas que falam assim, meu Deus do céu, as pessoas têm fé. Se elas usassem a fé delas da maneira correta, da maneira certa, adorando a Deus, servindo a Deus em espírito e em verdade, andando segundo as Sagradas Escrituras, o mundo seria revolucionário, as pessoas seriam mudadas, as pessoas seriam transformadas, as pessoas seriam curadas. Meu Deus do céu, compartilhe esse vídeo, sabe? Que esse vídeo possa mudar a vida de pessoas. A palavra de Deus, ela muda a vida das pessoas. Então, olhando para esse cenário hoje de Sexta-feira Santa, a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. E então as pessoas, elas acreditam em algo, fazem algo fora do contexto, sabe? Fora coisas que as pessoas inventam, não tem base bíblica, não tem nada. Eu falo assim, meu Deus do céu, para que tudo isso? Deixa de comer alguma coisa, faz isso, faz aquilo outro, 40 dias de penitência. Quando a Bíblia fala os 40 dias de jejum no deserto de Jesus, a Bíblia está nos ensinando que Adão, ele pecou lá no paraíso. No começo, Adão pecou no paraíso por causa de um alimento. Agora o segundo Adão, Jesus Cristo, o libertador, o salvador, ele já não peca com o alimento, porque o diabo fala assim, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus fala assim, está escrito, não só de pão viverá o homem. Então já está aí, uma resposta para você, né? 40 dias aí fazendo um sacrifício. Isso é bom, isso é aproveitável. Mas e os outros 325 dias do ano, falando palavrão, falando mentira, enganando, passando os outros para trás? Sabe? Não adianta, as Sagradas Escrituras, então, ela nos direciona. Leia lá Efésios 4, versículo 22 a seguir, como viver uma nova vida. Como viver uma nova vida, a Bíblia nos ensina. Aquele que mente, não mente mais, porque o diabo é o pai da mentira. Aquele que rouba, não rouba mais, porém, trabalhe e ajude o próximo. A Bíblia nos ensina como viver uma nova vida. E as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento, sabe? Porque a religião é algo assim, o conformismo, a conformidade, né? Porque o Evangelho exige de nós mudança. Jesus, ele fala, arrependam-se. João Batista pregava o arrependimento, mudança, transformação, né? Se eu roubo, eu não vou roubar mais. Eu vou trabalhar, vou ajudar. Se eu mentir, eu não vou mentir mais. Eu vou fazer o que é certo. Se eu traía, se eu adulterava, eu não vou adulterar mais. Eu vou agora ser fiel. Então o Evangelho é isso, é mudança. Não é falar assim que eu preciso parar de beber, eu não posso fazer mais isso. As pessoas achar que você virar um crente, você virar um evangélico, é você não poder mais fazer nada, você ser um santo. Não, nós não somos santos, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos errantes, mas nós somos dependentes de Deus. Olha só, você crê em Deus? Muito bem, parabéns, né? Até os demônios creem e o inferno estremece. Isso está escrito na Bíblia. Em Pedro, se não me falha a memória, Pedro escreve isso. Então muitas pessoas creem em Deus, mas vivem uma vida de qualquer maneira. Vivem uma vida no pecado, na mentira, no engano, nos próprios desejos, nas próprias vontades, sabe? Só que vai chegar um dia e nós vamos acertar as nossas contas. Você que assistiu esse vídeo, você que já ouviu o Evangelho um dia, não vai ter como nós falar para Jesus assim naquele grande dia, eu não sabia, vai estar lá tudo registrado. Então, voltando ao assunto da Sexta-feira Santa, né? A morte de Jesus. Na quinta-feira, a Bíblia fala que Jesus, ele se assenta à mesa com os discípulos para cear, para tomar a ceia. Então, olha só a importância de eu conhecer as Sagradas Escrituras. Por que eu vou me proibir de comer alguma coisa, né? Por que eu não vou comer carne na quarta-feira? Por que eu não vou comer carne na sexta-feira? Jesus, ele fez isso? As Sagradas Escrituras apontam isso? Não, gente, as Sagradas Escrituras jamais. A Bíblia fala que sim, o alimento foi consagrado para nós comer. Se nós olharmos a Bíblia, as Sagradas Escrituras, assim, fala assim, o que deixa o homem impuro não é o que entra na nossa boca, que vai para o nosso estômago, mas o que sai da nossa boca. Isso é que deixa a pessoa impura, porque o que sai da nossa boca vem do nosso coração, os adultérios, as mentiras. Então, olha só a Bíblia falando para mim, para você, a boca fala do que o coração está cheio. Então, nós precisamos ter discernimento. Quando Jesus, na quinta-feira, ele fala assim, Lucas 22,
Versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram à mesa, sentaram à mesa, e ele lhes disse, olha o que Jesus falou para os discípulos: desejei ansiosamente comer a Páscoa com vocês antes de sofrer. Cara, Jesus era ser humano como nós, olha isso. Ansiosamente, Jesus estava ansioso. Jesus, ele estava preocupado. Jesus, ele, olha só, a natureza humana nossa, muitas vezes nós ficamos preocupados, nós fazemos planos, nós ficamos ansiosos. E Paulo, lá em Filipenses 4, ele fala assim: não andei ansiosos com nada. Antes, apresentai-vos a Deus em oração e súplica e ação de graças. Olha um pouquinho de Jesus lá em Paulo. Dá uma olhada. Olha um pouquinho de Jesus lá em Salomão. Cara, olha aí um pouquinho de Jesus nesse vídeo para a sua vida. Então ele fala assim, ó: desejei ansiosamente comer a Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Aquele grande dia que nós vamos sentar com Jesus à mesa. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e participem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então ali Jesus pegou o cálice, o vinho, deu para os discípulos, assim, ó, eu não vou beber mais, né, a partir de hoje, até que venha o reino de Deus, aquele grande dia. Jesus estava mostrando para os discípulos. Agora Jesus, ele pega um pão, ele deu graças a Deus, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Então Jesus, ele está falando assim, ó, ele está simbolizando que o pão era o corpo dele, o vinho era o sangue dele. Isso é a Páscoa na Nova Aliança, né? No Novo Testamento. A Páscoa no Velho Testamento, né? O sacerdote ali, o sumo sacerdote, eles matavam um cordeiro e ofereciam no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, para expiação do pecado, para o pecado da humanidade. Então, Jesus estava apontando ali para a morte dele, né? Toda vez que vocês fazerem isso, essa ceia, é em memória de mim, porque eu estou dando a vida por amor a vocês. Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou. Então, meu sangue derramado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Então, olha só, Jesus, ele pega o pão, ele pega o vinho, ele compartilha com os discípulos, com os 12 e tal. Aí depois ele fala assim, ó, o que está aqui sentado à mesa, é o que vai me trair. Beleza, resumo. Então não tem nenhuma proibição. Quando a Bíblia está falando de corpo, né, o pão simbolizado no meu corpo, não é que você não pode comer carne na quarta-feira, na sexta-feira santa. Não, você pode comer, você deve comer, você deve se alegrar se você tem condição de comer carne. Tem pessoas que queriam comer carne e não tem condição de comer carne. Sabe, se você não come também, louvado seja Deus, graças a Deus. Eu não estou aqui para te condenar, para te apontar, mas a palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos cura, ela nos transforma. Dogmas, leis que foi colocado por homens. A Bíblia fala que o reino de Deus, o apóstolo Paulo fala em Romanos, se não me falha a memória, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, gozo no Espírito Santo. Então não tem nada a ver comer comida, comer bebida, dias consagrados ao Senhor. Todos os dias é dia santo, todos os dias é dias do Senhor, todos os dias nós acordamos, nós deitamos, nós louvamos a Deus. Então nós precisamos ter uma convicção do Senhor Jesus. Então, quinta-feira, Jesus, ele já prediz o que iria acontecer. Na sexta-feira agora, Jesus é entregue na mão dos pecadores, na mão ali de... Jesus é traído, ele é preso, ele é abandonado, ele é julgado falsamente, negado, condenado, surrado e zombado, e Jesus é obrigado a carregar sua cruz no lugar da caveira, onde é crucificado com outros 2 prisioneiros, com 2 ladrões. Na sexta-feira. Então, no sábado, o corpo de Jesus é colocado num túmulo antes das 6 horas da tarde. Isso aqui já é judaico, né? Após esse horário, inicia o sábado, cessando todo o trabalho, o corpo de Jesus permanece no túmulo durante todo o sábado, que ninguém fazia nada no sábado. Era um mandamento. Então, agora no domingo de manhã, cedo, as mulheres se dirigem ao túmulo e veem que a pedra selando a entrada fora removida.
Um anjo diz que Jesus está vivo. Olha só, e dá a elas a mensagem que ele estava vivo. No mesmo dia, Jesus aparece a Maria Madalena no jardim e a Pedro e os outros discípulos no caminho de Emaús. Posteriormente, aparecem a todos, né, que a gente leu ali, que depois ele aparece a Tomé. Então, olha só, gente, a Bíblia não tem restrição de alimento. A Bíblia não tem restrição de nada. A Bíblia tem restrição de nós pecarmos, de nós andarmos na malandragem, de andarmos fazendo coisa errada. Aí a Bíblia nos dá parâmetro, que nós não devemos pecar. E como o que é pecado? Beber é pecado? Tudo que é pecado, guarde isso no seu coração. É tudo que me afasta de Deus. Em Mateus capítulo 5, Jesus ele fala assim, se o seu olho fazer você pecar, arranque-o fora, pois é melhor você entrar no reino de Deus faltando um olho do que todo o seu corpo ir para o inferno. Se a sua mão te faz pecar, arranque-o, jogue ela fora. Porque se a sua mão te faz você pecar, é melhor você entrar faltando uma mão no reino de Deus do que todo o seu corpo ir para o inferno. Então, se a bebida te faz você pecar, te faz você usar drogas, se faz você ver coisas que não deve assistir, falar mal de pessoas, tira isso da sua vida. Eu não consigo, consegue. O Espírito Santo de Deus ele vai te ajudar. Sabe, peça a Deus ajuda e Ele vai te ajudar. Então, Sexta-feira Santa é isso. Todos os dias são santos, todos os dias nós devemos louvar a Deus. Nós não devemos só jejuar, fazer uma penitência de 40 dias, nós devemos jejuar todos os dias. O jejum é você consagrar a sua vida a Deus. Então, vou te dar um exemplo de jejum. Esses dias eu estou jejuando, eu jejuo agora, eu janto e faço minha oração e consagro minha noite. Eu só vou almoçar no outro dia, meio-dia, 1h eu vou almoçar. É uma consagração. Então, isso é como do quê? De uma leitura e de oração. Isso é um jejum, chamado jejum intermitente. E se eu não oro e não leio a Bíblia, se torna uma dieta para o meu corpo. Então, quando eu acrescento oração e leitura da Bíblia, ela se torna um jejum. Terça, quarta e quinta, eu jejuei absoluto, só água multivitamínico. Suplemento para mim não dá baixa resistência, para mim não ficar doente. Então isso é jejuar, oração e leitura da Bíblia. Se eu só estivesse só bebendo água, não orasse, não jejuasse, era uma dieta para o meu corpo. Então não, o reino de Deus é muito mais além do que nós possamos me imaginar. Então eu preciso aprender as Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras ela é lâmpada para os meus pés, é luz que clareia os meus caminhos. Eu preciso buscar em Deus o conhecimento, sabe? Olha só, Oséias, ele fala assim que o meu povo sofre. Deus está falando para Oséias assim, o meu povo sofre, Oséias, por falta de conhecimento, de conhecer as Sagradas Escrituras. As pessoas têm hoje uma Bíblia na casa delas, elas deixam a Bíblia lá aqui, ó. Salmos 91, para proteger a minha casa. Não protege nada, não protege nada. O que protege a minha casa é eu viver uma vida de oração, eu colocar o meu joelho no chão e clamar a Deus. A Bíblia fala assim, ó, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Então é isso que agrada a Deus, não é eu deixar a Bíblia aberta. Eu deixar a Bíblia aberta e vou lá na casa do meu vizinho fazer fofoca, fazer intriga. Eu vou lá no WhatsApp lá e mandar mensagem caçando confusão. Não. E a Bíblia é aberta. Vai mudar o quê? Não muda nada. O que muda é eu guardar a palavra de Deus no meu coração, no meu raciocínio, no meu intelectual. Eu guardar ela e viver ela. Porque João ele fala em Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que praticam essa palavra. Olha só, Apocalipse. Isso é o que está escrito, sabe? Não é o que eu acho, não é o que eu penso. O que eu estou compartilhando com você é simplesmente o que está escrito. Você poderia saber se você estivesse lendo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que está nela escrito, porque o tempo está próximo. Jesus ele vai voltar. Assim, quando Jesus ele faz a promessa, né, que ele morreria, ele ressuscitaria o terceiro dia. Agora em Atos
capítulo 1, a Bíblia fala assim que os discípulos estão ali com Jesus, depois de 40 dias que Jesus apareceu, ele fez alguns milagres, sinais. Agora Jesus está ali com os discípulos, Jesus ele começa a subir aos céus e os discípulos estão olhando, ali Jesus subindo, os caras se maravilhados. Oh Jesus, meu Deus, meu Pai, meu Mestre, chorando, imagina, onde o Senhor vai, não nos deixe sozinho. Aí a Bíblia fala assim que tinha 2 varões de vestes brancas, 2 ou 1, para não falar que depois que eu estou falando heresia, tá lá em Atos 1, tá bom? Aí ele fala assim, varões galileus, por que vocês estão entristecidos? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar da mesma maneira, uma promessa, Jesus ele vai voltar para buscar você, se você aceitar Jesus, para mudar a sua vida, para transformar a sua vida, para você entregar a sua vida para Jesus. Então você precisa entregar, você precisa confessar, você precisa acreditar, sabe? E isso que eu estou te falando, isso pode mudar a sua vida, a vida de pessoas. E eu olhando o jornal, eu olhando ali essas coisas, eu falei assim, meu Deus, eu preciso pregar mais o evangelho, eu preciso anunciar mais. E o Espírito Santo de Deus falou assim, filho, olha só, até Jesus, muitas pessoas não acreditavam em Jesus, né? Muitas pessoas não vão acreditar em mim, muitas pessoas não acreditam nos pastores, muitas pessoas não acreditam no evangelho. Mas uma coisa, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, ele deixou isso certo. Eu não posso mudar todo mundo, mas eu consigo mudar, né? A minha família, os meus filhos que são pequenos, eu posso instruir eles no caminho do Senhor para que eles não venham se desviar. Provérbios 22, a Bíblia fala, ensina o menino o caminho que ele deve andar, e quando ele estiver mais velho, ele não vai se desviar. Então, muitas das vezes, né, nós não vamos conseguir mudar os nossos familiares, amigos, mas nós cremos ainda, nós perseveramos, acreditamos que o Espírito Santo de Deus é Ele, não é nós. O Espírito Santo de Deus é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós precisamos ser os mensageiros, os atalaias, os anunciadores, os semeadores, para que pessoas venham ser alcançadas, para que pessoas venham ser mudadas, para que pessoas venham ser transformadas e entregar na mão de Deus para que o Espírito Santo de Deus convença as pessoas. Então guarde isso no seu coração, quase 30 minutos de vídeo. Se você chegou até aqui, Deus lhe abençoe sua vida com essa palavra, que essa palavra possa alcançar 1 milhão de pessoas. Se 1 milhão de pessoas for alcançadas, vidas serão mudadas, vidas serão transformadas através das Sagradas Escrituras, através do poder do nome de Jesus, pois o nome de Jesus Cristo tem poder. Aonde o nome de Jesus Cristo é declarado, há cura, há milagres, há transformações, isso eu creio, eu sou prova viva disso, eu já vivi testemunhos, eu olhando para as Sagradas Escrituras, quando a gente olha as Sagradas Escrituras, onde Jesus ele passava, pessoas eram curadas, os demônios eram manifestos, eram mandados embora, aleijados eram curados, mortos eram ressuscitados. E a presença de Jesus hoje ela habita em nós. E se nós cremos, como está escrito nas Sagradas Escrituras, do nosso interior fluirá rios de água viva. Meu Deus, isso é muito profundo. Que Deus ele toque o seu coração. Eu oro para que Deus ele visite o seu coração essa noite. Quando você assistir esse vídeo, quando alguém assistir esse vídeo, que o Espírito Santo de Deus manifeste a paz que excede todo entendimento, que repreenda todo espírito de depressão, de opressão, de morte, todo mal que Satanás tem arquitetado contra a vida, contra casas, contra famílias, em nome de Jesus Cristo eu já repreendo, crendo no poder do nome de Jesus Cristo, crendo que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir juntas e medulas e os desejos do coração. Hebreus 4:12. Guarde isso no seu coração. A palavra de Deus ela é poderosíssima. Então, Deus te abençoe, Deus te dê uma ótima noite de salvação, em nome de Jesus Cristo.